fome ardia no estômago, o cansaço pesava nas pernas, mas o que mais doía era a solidão. Quando parou em frente àquela mansão, ela não pensava em orgulho, pensava em sobreviver. Bateu na porta com mãos trêmulas e fez um pedido que partia o coração. Posso limpar sua casa por um prato de comida? O que ela não imaginava era que do outro lado daquela porta o passado esperava por ela. E o que aconteceu depois, você precisa ver até o fim. O sol do fim da manhã batia forte no asfalto, fazendo ondular o ar sobre as calçadas. Mary caminhava devagar, como quem já não tinha pressa. Seus pés, enfiados em sandálias gastas, doíam a cada passo. O estômago, vazio há mais de um dia, protestava sem trégua. Mas ela não reclamava, apenas seguia. As pessoas passavam ao lado, algumas até diminuíam o passo por um segundo, talvez por instinto, mas logo desviavam o olhar. Não era uma visão incomum, afinal. Uma mulher magra, de cabelo preso num coque improvisado, pele marcada pelo sol, vestindo roupas desbotadas demais para aquele bairro. Mary sabia que não pertencia àquelas ruas. Mas a fome, essa não escolhia lugar. Parou por um instante ao lado de uma lixeira e hesitou. Era isso que a vida tinha se tornado? Baixou os olhos, com vergonha do próprio pensamento, e continuou andando. Até que viu a casa. Era uma mansão de fachada branca, com um jardim bem cuidado e portão de ferro ornamentado. Imponente, mas ao mesmo tempo silenciosa. Dava para ver a varanda ampla e, mais ao fundo, uma janela aberta, de onde saía um cheiro de comida fresca, daqueles que só de sentir já dá vontade de chorar. Mary se aproximou devagar. Não parecia o tipo de casa em que alguém abriria a porta para uma estranha, mas ela não tinha mais nada a perder. Respirou fundo, ajeitou o lenço no pescoço e tocou a campainha. Demorou alguns segundos até a porta abrir. Quem atendeu foi uma mulher de meia idade, postura rígida, olhar rápido e impaciente. Usava um uniforme discreto, mas elegante. A governanta da casa, certamente. Pois não? Disse com um tom neutro demais para soar simpático. Mary baixou os olhos por um instante, depois voltou a encarar a mulher com humildade, mas sem vergonha. Moça, eu não estou pedindo dinheiro. Só queria saber se a senhora precisa que alguém limpe alguma coisa. Eu faço qualquer serviço, só por um prato de comida. Nada mais. A mulher franziu a testa, claramente desconfortável. Deu um passo à frente, como quem já ia dispensar. Mas antes que dissesse qualquer coisa, uma voz masculina ecoou da escada que levava ao interior da casa. O que está acontecendo? Era um homem alto, de terno sem gravata, cabelos escuros penteados para trás. Elegante, mas com uma presença serena. Seus olhos pousaram em Mary por um instante. Depois na governanta. Ela pediu comida em troca de serviço, senhor, respondeu a mulher seca. O homem, Leonardo. Encarou Mary por alguns segundos. Havia algo em sua postura que o intrigava. A forma como ela mantinha a dignidade mesmo naquela situação. Como não suplicava, apenas pedia. Ele cruzou os braços, pensativo. Qual foi a proposta mesmo? Mary levantou um pouco o rosto. A voz dela saiu mais firme agora. Só queria limpar alguma coisa. Varanda, chão, o que for. Em troca de um prato de comida. Leonardo assentiu devagar. A varanda está cheia de folhas do jardim. Se quiser, pode começar por ali. A governanta lançou um olhar surpreso. Ele completou. Prepare um prato para ela depois. Nada de restos. Comida boa, por favor. A mulher hesitou, mas concordou com um leve movimento de cabeça. Mary apertou os lábios, emocionada. Mas não chorou. Apenas agradeceu com um aceno. Foi levada até a varanda dos fundos. Lá pegou uma vassoura, que a própria governanta trouxe a contragosto, e começou a trabalhar. Cada movimento era lento, mas cuidadoso. Como se aquela varanda fosse sua, como se cada folha varrida fosse uma chance de provar que ainda podia ser útil. Leonardo, de dentro, a observava. Não sabia explicar por quê, mas havia algo naquela mulher
que despertava nele uma curiosidade estranha. Ela não era como as outras pessoas que apareciam pedindo. Havia dignidade nos gestos. Havia história naquele silêncio. E ainda que não soubesse de onde, algo nela parecia estranhamente familiar. O sol começava a se inclinar no céu quando Mary terminou de varrer a varanda. Suada, com os braços cansados, mas com os olhos firmes, ela encostou a vassoura na parede e respirou fundo. Não reclamava do esforço. Aquilo era mais digno do que pedir. Era trabalho, e era tudo o que ela queria. A varanda, antes tomada por folhas secas, agora brilhava limpa. O chão úmido refletia o céu azul e as plantas bem cuidadas. Mary ajeitou o lenço no pescoço, recolheu o balde e empilhou o lixo em silêncio. Tudo com zelo, como se estivesse cuidando da própria casa. Leonardo assistia àquela cena de longe, da porta da sala. Tinha uma xícara de café na mão, mas já não lembrava da última vez que bebera. Seu olhar estava preso nela. Era a maneira como se movimentava. O cuidado com os detalhes. O silêncio respeitoso, que não era medo nem submissão, era compostura. Algo naquele jeito de ser despertava lembranças embaçadas. Um eco de infância que ele não conseguia alcançar. "Senhor Leonardo", chamou a governanta surgindo ao lado. "O almoço está servido. Posso levar o prato da senhora?" Ele hesitou por um instante. Depois respondeu: "Não, pode deixar que eu mesmo levo." A mulher pareceu surpresa, mas não questionou. Leonardo entrou na cozinha e montou o prato ele mesmo. Arroz branco, feijão fresco, frango assado com legumes, nada de sobra, nada de pressa. Serviu também um copo de suco de laranja. Colocou tudo numa bandeja simples e seguiu até a varanda. Mary estava sentada num degrau de pedra, descansando. Tinha o olhar perdido no jardim, mas seu corpo ainda demonstrava atenção. Ao perceber a aproximação, levantou-se rapidamente, um pouco envergonhada. "Desculpe, senhor. Eu estava só esperando a comida, mas posso continuar limpando se quiser. Não tem problema." Leonardo ergueu uma das mãos. "Está tudo certo. A varanda está impecável. Pode comer em paz." Ele pousou a bandeja sobre uma mesinha e ficou em pé por alguns segundos, observando enquanto Mary se aproximava. Ela agradeceu com um aceno de cabeça e sentou-se com cuidado. "Obrigada, senhor. De verdade." Ele ia se afastar, mas parou. Algo o prendeu ali. Mary levava a comida à boca com calma, sem voracidade, mesmo faminta, em silêncio, com respeito. E então, quase sem perceber, ela começou a cantarolar. Era uma melodia antiga, suave, uma canção de ninar. Leonardo sentiu um arrepio na espinha, congelou. Aquela música, ele conhecia aquela música. Ficou imóvel por alguns instantes, os olhos fixos nela. O som da voz dela era fraco, mas claro o suficiente para tocar algo dentro dele. Uma lembrança que ele não sabia que ainda existia. Ela cantava para si mesma, distraída, como quem embala um pensamento. Não havia intenção de impressionar ou chamar atenção. Era algo íntimo. Leonardo recuou um passo, ainda atordoado. Saiu da varanda em silêncio, sem dizer mais nada. Caminhou até a sala e sentou-se no sofá, como quem tenta entender o que acabou de sentir. Passou a mão pelos cabelos, fechou os olhos, respirou fundo. A melodia ainda ecoava em sua mente. E com ela, imagens desconexas de uma infância distante. Uma casa grande, corredores frios, pais sempre ocupados, e uma voz quente, cantando para ele dormir. Ele sussurrou para si mesmo: "Não pode ser." A lembrança era vaga, mas real. Uma mulher simples, de mãos macias e olhos atentos, que o colocava no colo e acariciava seus cabelos enquanto cantava. Não era sua mãe, não era ninguém da família, era alguém especial, mas o nome escapava. Leonardo se levantou, decidido. Subiu as escadas com passos largos e foi direto ao quarto de hóspedes, onde guardava algumas caixas antigas.
álbuns de fotos, documentos da infância, desenhos antigos. Tirou a poeira de uma das caixas e a abriu. Ali estavam fotos esquecidas pelo tempo, aniversários, viagens, momentos com os pais. E então, entre as páginas de um álbum encadernado em couro, ele viu uma mulher jovem, de sorriso aberto, segurando um bebê nos braços. Ela, era ela, a mesma do jardim. Mais jovem, claro, mas o olhar, o sorriso, era inconfundível. Leonardo sentiu um aperto no peito e tudo começou a se encaixar. Desceu as escadas de volta, apressado com o álbum na mão. Precisava confirmar. Não era só um gesto de bondade, era algo maior. Uma parte esquecida da sua própria história, que acabara de bater à sua porta, pedindo um prato de comida. Leonardo parou diante da porta dos fundos, com o álbum de fotos apertado entre os braços. Meire ainda estava sentada no canto da varanda, com o prato já vazio ao lado. Ela olhava o jardim em silêncio, mas havia serenidade em sua postura. Como se o simples fato de ter sido tratada com dignidade já tivesse lhe devolvido um pedaço de si. Ele se aproximou devagar, respeitoso. Com licença, a senhora tem um minuto? Meire levantou-se surpresa. Endireitou o corpo como podia, ajeitou o lenço no pescoço e respondeu. Claro, senhor. Leonardo abriu o álbum devagar, folheando as páginas antigas até encontrar a imagem que o fizera descer correndo. Mostrou a fotografia com cuidado. Uma mulher jovem, de avental claro, sorria enquanto segurava uma criança pequena no colo. A senhora conhece essa pessoa? Meire arregalou os olhos. O tempo pareceu parar por um instante. Ela levou a mão à boca. Meu Deus, sussurrou. Ajoelhou-se lentamente diante do álbum, como se não acreditasse no que via. Os olhos marejados tentavam fixar os traços da mulher mais jovem, e então murmurou. Essa sou eu. Eu tinha uns 30 anos aí, esse bebê. Levantou o olhar para Leonardo, tentando juntar as peças. Esse bebê era você? Ele assentiu. Era eu. Os dois ficaram em silêncio. Um silêncio cheio de espanto, emoção e confusão. Meire recuou um passo. O senhor é o pequeno Léo? Leonardo sorriu com espanto. O mesmo, crescido de terno e ainda tentando entender como a vida deu esse nó. Meire levou as mãos ao rosto. Uma lágrima escorreu. Eu juro, eu não fazia ideia. Quando bati aqui hoje, quando olhei para você, não reconheci. A última vez que te vi, você tinha 5 anos e um cabelinho que caía na testa. Ela riu de leve entre o choro, sem saber onde apoiar os pés. Leonardo também parecia desconcertado. E eu também não te reconheci de imediato. Mas quando a senhora começou a cantar, algo me bateu forte. Fui procurar nos álbuns. Precisava confirmar. Ela respirou fundo, tentando se recompor, mas a voz ainda saía trêmula. Eu cuidei de você como se fosse meu filho. Ficava com você quando seus pais saíam para viajar para festas. Eu te dava banho, contava histórias, botava para dormir. A canção, disse ele com os olhos marejados, é a única lembrança clara que tenho da minha infância. Aquela melodia. É como se meu coração nunca tivesse esquecido. Meire sentou-se, emocionada. Os ombros tremiam de leve. Eu fui mandada embora de repente, sem motivo. Sua avó apareceu um dia, disse que meus serviços não eram mais necessários. Eu tentei me despedir, mas não deixaram. Me senti arrancada. Nunca mais soube o que foi feito de você. Leonardo também se sentou, ainda sem conseguir tirar os olhos dela. E eu nunca soube o seu nome completo. Depois que você saiu, ninguém mais falou de você, como se tivessem te apagado. Ela fez um gesto com as mãos, como quem tenta aceitar o inaceitável. É sempre assim. Quando a gente é pobre, até a lembrança da gente é descartável. Mas você era um menino doce.
Sempre me chamava de Tia Meire, nunca esqueci. Tia Meire, repetiu ele com um sorriso leve. Agora tudo faz sentido. Esse nome ficou guardado em algum canto da minha cabeça. Eu só não sabia de onde vinha. Ela se emocionou novamente, mas tentou se recompor. E o senhor virou um homem de respeito. Essa casa, essa vida. Fico feliz demais por você. De verdade. E a senhora? O que aconteceu depois? Trabalhei em outras casas, depois numa creche. Os anos passaram, perdi empregos, perdi forças. Quando a última patroa morreu, fiquei sem rumo. Tentei morar com minha filha, mas ela casou, mudou de cidade. Hoje ela tem a própria vida. E eu fiquei para trás. Mas não é culpa dela. O mundo é difícil para todo mundo. Leonardo abaixou a cabeça, tocado. E mesmo assim, a senhora bateu em uma porta e ofereceu trabalho. Não pediu nada de graça. Dignidade é a última coisa que a gente deve perder, meu filho. A fome vem, o cansaço vem, mas o valor da gente tem que ficar. Ele respirou fundo, sentindo um peso crescer no peito. Era como se uma parte essencial de sua história tivesse sido recuperada. Uma peça do quebra-cabeça da infância finalmente voltando ao lugar. A senhora salvou minha infância, disse ele com sinceridade. Num tempo em que tudo era vazio, você era o único afeto de verdade que eu tinha. Ela sorriu com ternura. Eu só fazia meu trabalho, mas se te marcou, então valeu a pena. Leonardo se levantou devagar. E hoje, a senhora vive como? Ela hesitou por um instante. Depois, com a voz baixa, decidiu contar. Eu tenho uma casinha, lá na Vila Palma, mas está caindo aos pedaços. Telhado furado, encanamento estourado, sem água certa. E mesmo assim, ainda chove mais dentro do que fora. Vivo sozinha há anos. Os vizinhos ajudam quando podem. Mas ultimamente, eu vinha dormindo na parte da frente de uma igreja para escapar do sereno. Foi de lá que saí hoje, sem destino certo. Leonardo abaixou o olhar, sentindo o peso da revelação. Ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a encará-la, seus olhos estavam marejados. Ninguém que cuidou de mim com amor devia passar por isso. Meire deu de ombros, serena. A vida é assim. Nem todo mundo tem para onde voltar. E às vezes, quem mais cuidou é quem mais é esquecido. Meire, a senhora não vai embora hoje. Quero que fique aqui como hóspede. Amanhã a gente conversa com calma sobre o futuro. Mas por agora, a casa é sua também. Meire arregalou os olhos tentando recusar. Não, não precisa, eu agradeço, mas não quero incomodar. Já recebi mais do que esperava. Precisa sim, interrompeu ele, firme, mas gentil. A senhora não pediu nada, mas tem direito. E eu tenho uma dívida de gratidão que nem sei como começar a pagar. Ela respirou fundo. Depois assentiu com um sorriso discreto, humilde, mas cheio de emoção. Naquele dia, duas histórias se reencontraram. E ali, entre fotos antigas e lembranças recuperadas, a vida recomeçava para ambos, com algo que o tempo jamais conseguiu apagar. A gratidão de um menino que nunca esqueceu o colo que o acolheu. Na manhã seguinte, Meire acordou devagar. A cama era macia, os lençóis cheiravam a lavanda, e o quarto tinha uma janela ampla por onde entrava a luz suave do sol. Por um segundo, ela pensou que ainda estava sonhando. Fazia anos que não dormia sob um teto seguro, sem medo, sem frio, sem fome. A água quente do chuveiro pareceu lavar mais do que a poeira da rua. Lavou os restos de humilhação que o tempo deixara presos em sua pele. Quando terminou de se vestir com roupas limpas, deixadas com carinho sobre a cama, ela respirou fundo diante do espelho. Estava diferente. Ainda era a mesma mulher de ontem, mas havia algo novo em seu olhar. Dignidade devolvida. Desceu com passos tímidos pela escada da mansão.
Uma funcionária lhe ofereceu café da manhã na varanda lateral. Mary hesitou, mas aceitou com um sorriso grato. Estava tudo ali: pão fresco, frutas cortadas, café quente, nada extravagante, mas tudo feito com respeito. E era isso que fazia toda a diferença. Enquanto tomava café, viu Leonardo se aproximando com um passo tranquilo, camisa dobrada nos antebraços e um caderno de anotações na mão. "Dormiu bem?" perguntou, com um sorriso acolhedor. "Como há muito tempo não dormia", respondeu ela com sinceridade. "Obrigada, Sr. Leonardo." "Leonardo já está bom, Dona Mary", disse ele com um brilho nos olhos. Ela sorriu com a mão sobre o peito. "Certo." Leonardo puxou uma cadeira e se sentou à frente dela. "A senhora cuidou de mim quando ninguém mais cuidava. Me tratava com carinho, com paciência. E isso me marcou de um jeito que nem eu sabia. Ontem, quando tudo veio à tona, eu não consegui dormir direito. Fiquei pensando." Mary o escutava com atenção, sem interromper. "Fiquei pensando que a senhora entrou aqui ontem pedindo comida, mas o que trouxe foi memória, presença, verdade." Ela baixou os olhos emocionada. "E por isso", continuou ele, "queria te fazer uma proposta." Ela ergueu o rosto com curiosidade. "Não quero que fique aqui como hóspede só por alguns dias. Quero criar um espaço nesta casa que seja seu, um lugar de verdade." Pensei em algo simbólico, mas cheio de significado. Leonardo abriu o caderno e virou para ela uma página com um pequeno esboço feito à mão. Era o jardim interno da casa. "Quero transformar esse jardim num espaço de memória viva, onde a senhora vai cuidar das plantas, das flores, dos detalhes. Mas mais do que isso, será guardiã das histórias que vivem nessa casa. A senhora será a nossa guardadora da memória." Mary franziu a testa sem entender de imediato. Guardadora da memória? Exato. Quero que os funcionários, os amigos, as visitas, todos saibam quem a senhora foi e o que representa. A senhora é parte da minha história e quero que seja parte da minha vida daqui para frente. Ela levou a mão à boca emocionada. "Mas isso é demais. Eu sou só uma ex-babá, Leonardo." "Não, a senhora é Mary, e foi a única pessoa que me deu colo de verdade naquela casa imensa onde cresci. Eu era só um menino perdido entre ausências, e a senhora era o que havia de mais humano ali dentro." Ela tentava conter as lágrimas. "Eu não sei o que dizer. Só diga que aceita." Mary respirou fundo com os olhos úmidos. "Eu aceito, mas com uma condição." Leonardo arqueou a sobrancelha curioso. "Que eu possa continuar limpando meu cantinho e regando as plantas com minhas próprias mãos. Não quero ser enfeite, não. Quero continuar útil." Ele sorriu. "Vai ser mais do que útil. Vai ser essencial." Nos dias que se seguiram, Mary ganhou um espaço só seu. No jardim interno da mansão, foi montado um pequeno banco de madeira, rodeado de flores que ela mesma escolheu. Ela cuidava das plantas com delicadeza, conversava com os funcionários com respeito e, aos poucos, foi conquistando a casa inteira. Leonardo fez questão de apresentar Mary a todos como alguém importante. Contou, sem constrangimento, que ela havia cuidado dele quando criança e que agora estava ali para cuidar da memória, da presença, daquilo que realmente importa. A governanta, antes rígida, agora a tratava com admiração. Os jardineiros começaram a consultá-la sobre as plantas. Os seguranças ofereciam café nos intervalos. Todos a chamavam de Dona Mary, não por formalidade, mas por respeito. E Mary sorria. Sorria com leveza, como quem voltou a respirar depois de muito tempo submersa. Leonardo passava a visitá-la quase todos os fins de tarde no banco do jardim. Sentavam lado a lado, falavam sobre a infância, sobre as plantas, sobre o tempo. Às vezes em silêncio, às vezes entre risos. Ela, que um dia chegou pedindo um prato de comida,
Agora era presença constante no coração da casa. E o mais bonito era que nada nela havia mudado. Continuava simples, humilde, discreta, mas agora finalmente era vista e reconhecida. A cada dia, Meire se tornava mais do que a mulher que cuidou de um menino. Ela se tornava símbolo de algo raro, a memória que resiste, a presença que acolhe e a dignidade, que nunca devia ter sido esquecida. Meses se passaram desde o dia em que Meire bateu na porta daquela casa. Agora, o jardim interno da mansão florescia como nunca, não só pelas novas plantas, pelos canteiros coloridos, ou pelo banco de madeira envernizado à sombra da jabuticabeira, mas porque havia vida ali, uma presença que preenchia o espaço de significado. Meire regava as plantas todos os dias no mesmo horário. Lia seus livros antigos embaixo do sol da manhã. Conversava com os funcionários na cozinha, ensinava receitas simples, ouvia as histórias deles com paciência. Era como se o tempo tivesse voltado a correr com gentileza, e não com pressa. Leonardo também mudara. Menos sisudo, mais presente, mais silencioso nos momentos certos. Toda semana, ele passava pelo jardim apenas para sentar ao lado dela e perguntar: "O que está lendo hoje?" "Um poema de Drummond", respondia Meire, ou então um versículo, uma crônica antiga, um bilhete que encontrou dentro de um livro doado. Às vezes, apenas ficavam em silêncio. Naquela casa onde tudo era rápido, Meire ensinava o valor da pausa. Em um sábado ensolarado, Leonardo recebeu um grupo de amigos influentes para um almoço casual. Empresários, executivos, artistas, gente acostumada a falar alto, a se impor, a ocupar espaço. A mesa estava posta no jardim de trás. Os convidados riam entre taças e pratos elaborados, admirando a decoração, elogiando os vinhos, contando anedotas de viagens. Mas foi Leonardo quem surpreendeu a todos quando se levantou. "Antes de começarmos o almoço, quero apresentar alguém muito especial", disse ele com a voz firme. Os olhares se voltaram para ele. Leonardo apontou para o jardim interno, onde Meire, distraída, cuidava das samambaias. "Aquela senhora ali, talvez alguns de vocês já tenham cruzado com ela aqui em casa, mas o que talvez não saibam é que foi ela quem cuidou de mim quando eu era pequeno. Ela me alimentou quando minha mãe estava ausente, me colocou para dormir quando ninguém mais tinha tempo. Foi a primeira pessoa que me mostrou o que era afeto de verdade." Alguns convidados se entreolharam. Outros observaram Meire com mais atenção. Leonardo continuou: "E foi também ela quem voltou à minha vida num momento em que eu nem sabia o que faltava. A dona Meire não é só uma ex-babá, ela é parte do que eu sou. E agora é parte da minha casa, da minha história, daquilo que tem valor." Os convidados, antes ruidosos, silenciaram. Alguns abaixaram os olhos, outros sorriram discretamente. E Meire, que até então regava em silêncio, percebeu que todos a olhavam. Ficou parada por um instante com o regador nas mãos, sem saber o que fazer. Leonardo se aproximou dela e disse baixinho: "Só sorria. Hoje é você quem está sendo vista." E ela sorriu. Um sorriso simples, de quem não se acostumou com elogios, mas entendeu que o reconhecimento não era vaidade, era justiça. Mais tarde, enquanto os convidados conversavam entre si e o almoço seguia, uma garotinha de uns 6 anos, filha de uma das visitas, escapou da mesa e se aproximou do jardim. Tinha um vestidinho branco e cabelos cacheados soltos. Parou diante de Meire e ficou olhando, curiosa. "Oi, você gosta de flores?" Meire se abaixou para ficar na altura dela. "Gosto, porque elas falam baixinho. E quem escuta a flor, escuta a vida." A menina olhou para o regador e depois para o banco sob a árvore. "Você canta?" Meire sorriu e respondeu com um gesto. Sentou-se no banco e começou a cantar baixinho a mesma canção antiga, a mesma melodia que um dia embalou o pequeno Léo.
e que agora atravessava gerações. A garotinha se sentou ao lado dela, encantada, e aos poucos o som doce daquela voz foi se espalhando pelo jardim. Alguns convidados se aproximaram discretamente, atraídos por aquela cena improvável. A música suave, a criança no colo da mulher simples, o cheiro das flores, o silêncio respeitoso. Leonardo ficou parado, observando. Era como se o tempo tivesse parado por um instante. Mary, sentada no banco do jardim, cantava com serenidade. E ali, naquele momento, ninguém via uma ex-babá. Ninguém via uma senhora que pediu comida. Todos viam algo maior, uma presença, uma raiz, uma mulher que jamais deveria ter sido esquecida. E foi assim. A mulher que chegou com as mãos vazias saiu de lá com o coração cheio, porque foi vista, ouvida, resgatada, e o menino que um dia recebeu colo aprendeu que a gratidão verdadeira não se paga com dinheiro, se paga com respeito, com presença, com justiça. Mary não ganhou luxo, ganhou o que todo ser humano merece, dignidade, e no fim ela nem precisou de muito para florescer. Bastou alguém se lembrar de quem sempre cuidou em silêncio, porque às vezes a maior herança que podemos deixar é reconhecer quem nunca deixou a gente sozinho. Agora me conta, você já teve alguém que cuidou de você com muito carinho na infância? Ou talvez você já tenha sido essa pessoa para alguém? Comenta aqui embaixo a sua experiência. Aproveita para nos dizer de qual cidade você está nos acompanhando. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like e compartilha com alguém especial. E claro, se você acredita no poder das histórias que transformam, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muita história emocionante e incrível vindo por aí. Até a próxima!